A paz do Senhor para os irmãos. Aguente só um pouquinho de pé, meu irmão. Glorificamos a Deus porque Ele nos dá mais essa oportunidade única de estarmos na sua casa, né? Eu sempre cito um versículo aqui na escola bíblica dominical, que Davi, no alto da glória do seu reino, ele diz no Salmo 25, verso 4, ele diz que uma coisa ele pediu ao Senhor e o buscou, para que ele pudesse estar na casa do Senhor todos os dias de sua vida. O Salmo 84, verso 10 diz que mais vale um dia aqui na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte deste mundo. Então você pode glorificar a Deus porque você é privilegiado de estar aqui nessa noite para glorificar ao nome de Jesus. Meus irmãos, livro de segundo Evangelho, escreveu São João, capítulo 8. Enquanto os irmãos acham, eu quero fazer uma propaganda de 10 segundos. Domingo, 9 horas da manhã, você é o nosso convidado especial, tá? Já sabe o que é? Eu não quero dizer das outras, mas parece que hoje foi um negócio, parece que não... Será que eu posso dizer essa palavra foi melhor do que as outras? Não sei, eu sei que o negócio aqui parece que tinha um ambiente, estava um pouco mais diferente aqui, né? Então, faz o seu esforço. E você que está vindo, dá uma cutucada do irmão que não vem. Domingo, 9 horas da manhã. A escola dominical está uma bênção. Você que não tem vindo, você está perdendo. Livro do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 8. A partir do verso 1. Eu vou ler com os irmãos ali no telão, porque eu já estou com dificuldade de ler aqui. Arrumei uma Bíblia com a letra um pouquinho maior, mas também já está um pouquinho. Mas essa preguiça de passar no oftalmo vai acabar em nome de Jesus, viu? Vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, caíram um, a começar pelo mais velho, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Poder sentar dando glórias ao nome de Jesus. Eu vou tentar ser mais devagar, né? Porque eu sei que o pessoal da Libra já me falaram que tem vezes que é um pouco complicado, né? Então eu vou tentar não acelerar tanto, principalmente aí o pessoal que estão aí online, vendo pelas mídias sociais e consegue acompanhar melhor, somente aqueles que precisam aí o sinal de Libras. Meus irmãos,
Já faz alguns dias, bons dias, que eu me interti nesse texto. E cada vez que eu leio esse texto, Deus sempre tem me mostrado, me revelado coisa nova. Eu acredito que não foi a primeira vez que ministrei essa palavra. Em todo esse percurso que eu tenho andado pregando o Evangelho, mas eu sei que assim acontece na vida dos irmãos. Você pode pregar uma palavra hoje, uma mensagem hoje. Se amanhã você for pregar a mesma mensagem, ou ao ouvir alguém pregar a mesma mensagem, você vai saber que você sempre vai ter algo novo de aprendizado na palavra, porque ela se renova a cada dia. Então eu me prendi nesse texto já há alguns dias. E no domingo passado eu perguntei para o Diego ali fora. Ele estava com a filhinha dele e eu falei para ele: você conhece esse hino? E cantei um pedacinho para ele. Eu que sou um cantor profissional, né? Eu e o pastor Juliano. Inclusive nós vamos cantar um hino aqui no final do culto. E ele falou que conhecia. Eu falei para ele: rapaz, por essa semana o Senhor falou comigo que não vai demorar muitos dias, eu vou ministrar essa mensagem. Falei com ele um pouquinho dessa mensagem através do hino que eu lhe perguntei para ele. E eu falei para ele: não sei se vai ser domingo agora, porque o Senhor sempre ele vai me avisando. Então, meus irmãos, dificilmente eu sou pego de surpresa, né? Às vezes, uma vez eu vi o presbítero Silas falando aqui, que ele dizia assim: eu sei que talvez eu nunca vou ter oportunidade de cantar os hinos da harpa cristã, mas lá em casa de tarde eu já preparo 3 hinos, depois ali a apresentação dos visitantes, a leitura da oferta, a mensagem que vai ser pregada. Então eu sempre procuro, meus irmãos, eu acredito assim que somente nós obreiros, nós temos que estar sempre em prontidão de batalha, né, pastor? Isso aqui é uma coisa minha, viu, pastor Braz? O pastor chamar um obreiro e ele falar: irmão, eu fui pego de surpresa, de mim eu não tenho nada, ai meu Deus, estou nervoso, não tenho mensagem para pregar. Então eu sempre estou alicerçado, né, nessa condição a hora que eu já tive a oportunidade, irmão, não porque o Alexandre já é um pregador, não, mas eu já tive essa oportunidade, que nem eu fui avisado pelo pastor Rafael na quarta-feira à tarde. Mas eu já teve dias de eu estar sentado quando as cadeiras ficavam aqui em cima, o pastor Ricardo me chamava 20 minutos antes da palavra ser ministrada. Mas eu não sou bobo, né? A gente sempre tem que estar preparado para transmitir algo de Deus para o povo dele. E mediante a esse texto, o tema em cima vai dizer sobre a história de uma mulher adúltera. Jesus, meu irmão, há alguns que dizem que o ministério de Jesus foi coisa curta, porque Jesus ele começa o ministério dele com 30 anos, e com 30 anos e meio aproximadamente, ele passa pela morte na cruz do Calvário. Mas esses decorrer de 3 anos e meio que Jesus, propriamente dito, exerce o ministério na terra, Jesus fez muita coisa, irmãos, que a Bíblia não conta, que se pessoas vivessem 1000 anos, jamais faria 10% do que Jesus fez. Ou seja, o ministério de Jesus ele não tinha parada, o ministério de Jesus não tinha descanso. O ministério de Jesus, se você for ler os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, não vai dizer que Jesus tirou uns dias para descansar, um dia de férias. Ele até um dia, assim, do ministério dele, ele até propôs em fazer algo assim, porque uma certa vez ele chega para os discípulos e fala: olha, nós temos indo e vindo, não temos tempo nem para comer. Então Jesus agora coloca o desejo no coração dele de ir para o outro lado da banda do mar para tirar um tempo de descanso com os discípulos. Mas aquela notícia vazou para alguém. Daqui a pouco, em poucos minutos, toda a multidão já está sabendo. Jesus entra dentro do barco, ele vai até o do outro lado, a multidão corre a pé. Quando Jesus chega do outro lado, já estão muitas pessoas esperando ele, porque sabiam que o que saía da boca de Jesus ia impactar qualquer pessoa que ouvissem.
Por que eu falo para os irmãos que o que Jesus fez, irmãos, em mais ou menos 3 anos e meio, as pessoas poderiam viver uma eternidade dessa vida, não faria nem a metade do que ele fez? Porque João capítulo 21, versículo 25, diz que se fosse contar tudo que Jesus fez, os milagres que ele fez, diz que livros e mais livros que poderiam escrever neste mundo, não contariam tudo aquilo que ele fez. Ou seja, Jesus, por onde ele passasse, ele curava. Jesus, por onde ele passasse, ele ressuscitava. Jesus, por onde ele passasse, ele ressuscitava demônio. Em todo lugar que ele passasse, algo extraordinário ele fazia, para que o nome dele fosse glorificado. Escuta um pouquinho, olhe para cá. Então Jesus, irmãos, antecedendo esse texto, capítulo 8, Jesus está em uma festa, porque os judeus, eles, propriamente dito, eles celebravam festas anuais. E nessa festa, antes de chegar no capítulo 8, no capítulo 7, Jesus está numa festa chamada Tabernáculos. Então Jesus agora, no último dia da festa, ele se levanta, no meio lá no templo, e fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem disse que ele estava falando do Espírito Santo, que não foi dado porque ele não tinha sido glorificado. Ele diz: quem crê em mim, rio de água viva fluirão dentro do teu ventre. E Jesus agora faz um grande discurso. Alguns acreditam, alguns não. Alguns dos escribas e fariseus, alguns dos povos daquela época, eles agora intentam uma maneira de prender Jesus para o matarem. Algumas das pessoas, se os irmãos forem ler o texto, vai dizer que Jesus, ele vem com heresias, vem pregando um costume, uma lei que eles não estavam acostumados. Alguns estavam dizendo que Jesus estava endemoniado. Alguns dos escribas, um dos principais sacerdotes, eles começam a dizer para o povo, tentar inflamar o povo, dizendo assim: ele tem demônio. Porque o que Jesus está pregando, está fazendo, o povo, eles não estão aceitando, porque eles estão vivendo a lei de Moisés. Ou seja, eles estão vivendo religiosidade. Mas Jesus, ele vem agora, irmãos, não para inventar heresias. Jesus não vem aqui para inventar um costume diferente, mas ele é especialista em quebrar protocolo, para o homem ver que ele é o Senhor e o nome dele ser glorificado. No versículo 1, se o irmão quiser colocar aqui, é bom que a gente vá acompanhando. Quando Jesus agora faz todo aquele discurso do capítulo 7, diz o texto, que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Era um hábito que Jesus tinha, Gedi, de quando ele saía do templo, quando ele pregava do deserto, do barco, fora do barco, quando ele pregava na sinagoga, quando ele pregava dentro do templo, fora do templo, Jesus tinha um costume, era uma coisa que Jesus tinha pessoal, era de ir ao templo orar. E ali ele passava toda noite orando. Ou seja, ele sai da festa do tabernáculo, ainda que uns tentam matá-lo, alguns tentam prendê-lo, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e começa a orar. E ali ele passa a noite orando. E o versículo número 2 diz que pela manhã cedo, Jesus tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Ou seja, Jesus, ele vai agora para o monte e ora. Ele passa o período de oração. Quando ele volta de manhã cedo, ele vai para o templo. Está tendo um trabalho, está tendo um culto. Eu entendo, irmãos, aqui hoje, dizendo no linguajar hoje, que o templo é a igreja. Ou seja, Jesus sai do Monte das Oliveiras, que não ficava muito longe do templo. Eu nunca estive em Israel. Elvis esteve lá, né, Elvis? Jesus me fez uma promessa que vai me levar lá, não sei quando, mas de viagem, de conhecer lugares, é o maior sonho da minha vida. Não sei quanto tempo vou viver, mas eu creio nessa promessa que ele me fez. Ele me falou: eu vou te levar lá. Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então eu creio que um dia eu estarei lá, porque eu penso comigo o seguinte, irmãos: crente, cristão, que tem promessa de Deus e vive na posição, ele não morre. Entendeu? Crente, cristão, servo de Deus, que tem promessa de Deus e vive na posição que Deus quer, ele não morre até se cumprir. Então Jesus vai para o
vai para o monte, ele ora. Quando ele volta no templo, de manhã, está acontecendo algo na igreja. Jesus vai para a igreja, porque está tendo algo lá. Sabe o que é isso? Eu faço uma analogia minha, de Alexandre, uma heresia. Que Jesus sai do monte, para onde que ele vai de manhã? Qual é o trabalho que tem na igreja de manhã aqui, irmão, de domingo? Jesus está na EBD. Jesus está dando um ensinamento. Isso eu trago para o dia de hoje. Se Jesus estivesse aqui hoje, se ele fosse no monte orar e ele viesse de manhã, no domingo, Jesus estaria na EBD ensinando. E como é Jesus que está ensinando, eu tenho comigo que é uma classe única. Acho que nem as crianças elas querem ficar separadas. Por quê? Porque é Jesus que está falando. Porque quando Jesus fala, algo extraordinário tem que acontecer. Então eu penso comigo que Jesus está lá na EBD. Ele está lá ensinando. Está aquela aula maravilhosa. A hora está passando. Sabe como é que o negócio aqui é difícil de manhã? Para mim, eu acho que a hora mais difícil é quando eu tenho que falar para o professor 5 minutos. Porque eu vejo que o negócio está tão entendido, está tão bom. É uma dica para você que não está vindo, hein? Então Jesus está lá dando ensinamento. Eu imagino que ele está no EBD. Ele está lá dando ensinamento. De repente, alguém entra dentro da igreja. São os escribas e fariseus. Ele entra com uma mulher e coloca ela no meio. Coloca lá no meio do templo, para acusá-la de um ato que aquela mulher acaba de cometer. E aí eles começam a dizer para o Senhor, mestre. Irmãos, quando eu comecei a ler esse texto, o que mais me chamou a atenção, quando eu comecei a ler o texto, foi essa palavra. Como é que uma pessoa, ou pessoas, pode colocar no plural, que diz que um homem tem demônio, que um homem está pregando heresia, inventando costume, vivendo lei que eles não aprenderam. Jesus foi chamado de falso profeta. Como que uns homens desses falam as barbaridades de um homem, daqui a pouco entra dentro do templo, atrapalha um culto e fala assim, chama ele de mestre? Porque Jesus, ele fala como nunca ninguém falou. Zaqueu, quando ele subiu numa figueira, como que ele sabia? Ele era pequeno, ele não sabia quem era Jesus. Ele falou assim, mas eu preciso saber, eu preciso conhecer quem é esse homem. Como que Zaqueu ia saber quem era Jesus, sendo que todo lugar que Jesus andava, uma multidão estava o acompanhando? Jesus em praça pública, irmão, ele nunca pregou, ensinou para poucas pessoas. Para os irmãos terem uma ideia mais ou menos o que uma multidão, na primeira multiplicação dos pães, ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então alguns da teologia, eles entendem que Jesus naquele dia alimentou 20.000 pessoas. Então vamos colocar aí de 10 a 20.000 pessoas, uma multidão. Então quando Zaqueu sobe na figueira, ele fala, eu preciso conhecer esse homem, mas é uma multidão. Porque Jesus se vestia, irmão, como qualquer um outro judeu. Então como é que, Jesus não tinha escrito na perna dele dizendo assim, eu sou Jesus, eu sou profeta, eu sou o pregador itinerante, eu sou aquele que faz e desfaz. Não tinha. Mas eu penso comigo que Zaqueu ia saber quem era Jesus quando Jesus falava. Quando Jesus abrisse a boca no meio da multidão, ele falou, opa, é esse daí. É esse daí, não tem como ser. Tem que ser esse daí. O linguajar, falar de Jesus é diferente. No capítulo 7, antes de nós chegarmos aqui no capítulo 8, quando Jesus faz o discurso, que ele fala, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está fazendo a promessa do Espírito Santo. Aí os escribas e fariseus chamam lá um soldado e falam, pega esse homem, pega algema, pega cadeia, pega correntes, pega tudo, porque vai ter um culto. Se fosse no dia de hoje, eu penso comigo assim, vai ter um culto lá na rua José Francisco Marcondes, 429, lá na igreja chamada Assembleia de Deus Renovar. Jesus vai estar pregando lá, então vocês chegam lá, prendam esse homem e tragam ele aqui. E aí os guardas, o que eles fazem, irmãos? Eles pegam as correntes, eles pegam as algemas e vai lá no culto onde Jesus está. Quando eles chegam lá, eles veem Jesus pregando. Quando Jesus está pregando, os guardas falam um para o outro, fica tranquilo, daqui a pouco a gente pega ele. Porque o linguajar dele não nega, é ele, daqui a pouco a gente pega ele. É aquele homem que está pregando, daqui a pouco, você trouxe a corrente, você trouxe a algema, trouxe, então espera aí. Deixa ele falar, isso. E Jesus está pregando, daqui a pouco o soldado olha um para o outro, isso, deixa ele pregar mais um pouquinho. Isso, deixa ele, daqui a pouco a gente pega ele.
Isso, Jesus, fala mais. Isso. Daqui a pouco a gente pega ele, fala mais. Fala mais, fala mais, fala mais. Daqui a pouco acaba o culto. Acabou o culto, os guardas voltam lá para os principais dos sacerdotes e os fariseus. E aí o chefe chega para ele e fala assim: ó rapaz, vocês foram lá no culto onde ele estava? Fomos. Mas cadê ele? Vocês não prenderam ele? Ó rapaz, nós até queríamos prender aquele homem, mas quando a gente chegou lá, a gente nunca ninguém ouviu falar igual aquele homem fala. Quando Jesus fala, irmãos, o morto tem que ressuscitar. Quando Jesus fala, o aleijado ele tem que sair levantando, dando glória a Deus. Quando Jesus fala, o endemoniado ele é liberto, o demônio vai embora. Quando Jesus fala, o vento e o mar lhe obedecem. Quando Jesus fala, todo mortal se cala ao som da sua poderosa voz. Agora esses homens chegam lá no templo, eles vão atrapalhar o culto, está acontecendo um culto. Chega no meio do culto, coloca aquela mulher lá. Uma mulher que foi pega em um ato de adultério. Quando eles colocam ela lá, chamam ele de mestre. Aleluia. Aí começa a explicar para Jesus. Atrapalhou o culto. Eu penso comigo que está tendo uma EBD abençoada. Está lá o pastor Juliano dando uma aula aqui. Bom fim. Aí Jesus chega, passa para ele. Jesus está lá dando um ensinamento. Aí aqueles homens chegam lá e atrapalham o culto. Sabe qual é o outro detalhe aqui, irmão? A preocupação daqueles homens é envergonhar a mulher. Porque eu já vi o pastor aqui tratando casos. O pastor leva numa salinha ali. Vai tratar o caso lá. E não é hora de culto, não. Se tiver só se for uma coisa muito extrema, mas eu nunca vi. O pastor, principalmente no culto do domingo aqui, na hora do culto, o culto acontecendo, o pastor resolvendo problema ali, alguma coisa. Pelo menos eu nunca vi. Então aqueles homens chegam com aquela mulher, colocam ela no meio. Por quê? A intenção deles é, primeiro, envergonhar a mulher. Tem pessoas aí, irmão, tem gente, que a intenção dele não é ajudar o próximo. Porque Jesus pregou uma coisa. Jesus curou, salvou, libertou, transformou, fez tanta coisa. Mas o principal alvo dele era pregar amor e perdão. Por quê? Eu não consigo ver um sonho maior de Deus do que nos levar um dia para morar no céu. Você está preparado? Eles colocam a mulher no meio e falam: mestre, chama ele de mestre. Essa mulher foi apanhada em um ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, os que dizem. O que eles querem fazer? Eles querem falar o problema, que aquilo ali é uma lei que Moisés deu a eles, e botar Jesus na parede. Porque na visão daqueles escribas e fariseus, eles falam: agora nós vamos pegar ele. Agora eu quero ver como é que ele vai escapar disso aqui. Jesus tem resposta para tudo, irmão. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Aí eles atrapalham lá o culto. Jesus está ensinando. Só que Jesus, a preocupação dele, irmão. Preocupação, isso, não sei se é essa palavra que eu posso usar, de Jesus. Não é participar desse culto aqui hoje, que eu sei que a presença dele está aqui, é ficar te acusando de algo que você cometeu, não. Tudo bem. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso vai colher. Isso aí é plantar. Eu e você não somos obrigados. Não somos obrigados. Mas a colheita é inevitável. Plantou, colheu. Mas mesmo se nós vamos colher aquilo que plantamos, eu não acredito que o alvo de Jesus aqui nessa noite era vir aqui para julgar alguém, e muito menos condenar. Por isso que aqueles homens, eles começam a destrinchar o problema, porque eles tinham certeza que agora nós vamos pegar ele. Agora ele não vai escapar, porque isso é uma lei. Porque Jesus, irmãos, ele seguia a lei. As principais festas dos judeus, Jesus sempre estava lá às 6 horas da manhã.
os judeus tinham um costume de ir no templo a orar. Jesus sempre estava lá. Jesus participava de celebrações em sinagogas. Ele pregava dentro do barco, ele pregava fora do barco, ele pregava na beira da praia, ele pregava no deserto. Mas aonde ele passava, o povo estava lá. Porque no versículo 1 diz que ele foi para o Monte da Oliveira e pela manhã ele voltou e todo o povo. Você tem uma noção que é todo o povo? Então eu acredito que a igreja estava lotada. Não tinha pouca gente. Porque onde Jesus chega, prega, abre a boca, o povo tem sede de ouvir a palavra. Tem muita gente por aí que ele acha que ele tem condição de ser um super pregador. Você vai ser um super pregador, mas primeiro você vai ter que entrar pela palavra. Ah, pastor, mas o Senhor já falou comigo que eu vou ser missionário. Você vai ser missionário, mas primeiro você vai ter que entrar pela palavra. Ah, pastor, mas eu já sou pastor consagrado. Sim, você primeiro vai ter que entrar pela palavra. Ah, mas eu sou filiado a uma convenção geral. Você é filiado à convenção geral, mas primeiro você vai ter que entrar pela palavra. Ah, mas eu tenho aí um chamado aí para ser um grande cantor, um grande músico, um ministro de louvor. Você vai ser sim, mas primeiro você vai ter que entrar pela palavra. Porque eu entendo o seguinte: é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que batiza, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que vai fazer que o sonho de Deus se cumpra em mim, na sua vida, que é um dia nos levar para morar no céu. Aqueles homens chegam e começam a falar. Jesus não está nem aí, irmão. A finalidade de Jesus não é ali para julgar ninguém. E aí eles começam a insistir. Porque acho que na mente daqueles homens, eles pensam o seguinte: ele não tem saída, ele não tem um argumento para sair daquilo que nós colocamos aqui para ele, para que ele possa resolver e livrar essa mulher. Porque eles falam, ó, a lei de Moisés falou, e nós temos que apredejar, essa mulher tem que morrer. Irmãos, o primeiro grande erro que eu vejo aqui nesse texto, primeiro grande erro: igreja não é lugar de julgar e muito menos condenar ninguém. Eu vou repetir: igreja, um templo desse, que nós passamos 2 horas e meia reunidos, não é lugar de nós julgarmos e muito menos condenarmos ninguém. Até Jesus, meu irmão, ele faz o papel, sabe do que? Do nosso advogado. Primeira epístola de João, capítulo 1, capítulo 2, verso 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecados, temos um, sentido singular, advogado. Ele vai interceder por você. Jesus não tem, Deus não tem prazer em morte de ímpio. Por isso que a finalidade dele não é julgar pelos nossos atos que nós cometemos. Mas tem pessoas que insistem, vai cutucando. Não, ele tem que arrebentar, tem que matar. Ele pecou, está errado, nós temos que tirar fora. Eu já vivi um tempo desse. Os nossos ancestrais lá atrás, ele tinha mais ou menos essa linha. Nós não somos muito velhos, né? Nós vivemos isso aí porque nós está com 26, ele tem a mesma idade minha, 26. Mas depois que você começa a discorrer os textos bíblicos, a partir do momento que Deus vai te dando ensinamento, sabedoria da palavra, nós vamos entender que o negócio é diferente. Jesus, você chegou aqui nessa noite, não importa a situação, não importa qual é a situação que você chegou aqui hoje, neste culto propriamente dito hoje. Sabe quantas vezes a gente pecamos? Eu já vivi isso aí, irmão, somente quando era jovem. Sabe quando você peca lá, Gervânia, daqui a pouco você tem vergonha de pedir perdão para Jesus, você começa a se esconder assim, não consegue fazer uma oração? Quantas vezes eu passei por isso? Tem vergonha de orar, porque mas eu falei ali, como é que eu vou orar? Aí passa lá um tempo, lá nós vamos meio na cara de pau: ô Jesus, estou aqui.
O senhor sabe, né, que o negócio é difícil. Aí a gente acaba pedindo perdão. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim, ó: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você chegou aqui e confessou Jesus, teus pecados, Jesus, eu quero ser renovado, eu quero ser impactado, eu quero ser cheio do poder da tua glória, fique tranquilo, meu irmão, porque Ele trouxe uma bênção especial. Você vai sair daqui hoje e vai cantar um grande hino de vitória. Igreja não é lugar, irmão, de julgar ninguém. Sabe, eu já vivi isso aí na minha vida há muito tempo. Mas daqui a pouco você tem que ficar experiente. Você tem que amadurecer. Ué, como é que é? O tempo vai chegando. Quando Jesus chama um profeta, o profeta fala: mas eu não sei falar. Não diga que eu não sei falar. O outro diz: quando eu era menino falava como menino, agora sou homem, falo como homem. Então você tem que ter um amadurecimento. Porque se você ama teu irmão, se você não é egoísta, não quer entrar no céu sozinho, porque lá tem lugar para todo mundo, você vai ter compaixão dele. O que é compaixão? Jesus, o filho da viúva de Naim, Jesus sabia que ia ressuscitar aquela mulher, ele sabia. Mas quando ele vai entrar em Naim e a multidão da mulher vai saindo, o texto vai dizer que Jesus olhou para aquela mulher e teve íntima compaixão por ela. Ou seja, ele transferiu o problema da mulher para ele. Aí depois ele profere uma palavra para ela: mulher, não chore. Sabe o que ele está querendo dizer para ela? Fique tranquila, mulher, porque daqui a pouco eu vou tirar o teu projeto, os teus desejos, vou tirar os teus sonhos de dentro daquele caixão. Então se você ama teu irmão, irmão, e não é egoísta de subir sozinho para o céu, você vai ter compaixão, você vai amá-lo. Por quê? Os nossos pecados, eles já foram pagos por alguém. A cédula que era contra nós foi cravada lá na cruz do Calvário. Por isso que 1 João capítulo 1 versículo 7 diz assim: se nós andarmos na luz como na luz Jesus Cristo está, nós temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Você já foi justificado por alguém. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Tem tanta gente aí. Ontem teve evangelismo aí, a minha filha, daqui a pouco ela fala para mim: pai, foi aqui, ó. Ficamos naquele semáforo e Jesus se fez presente. Tem tanta gente que estão com sede de ouvir a palavra, irmãos. Quantas pessoas estão com a vida toda quebrada lá fora. Jesus agora me colocou num um pouquinho mais estreito, atender pessoas que querem cometer suicídio. Esses dias foi um rapaz lá em casa, eu fiquei 3 horas e meia conversando com ele, para tirar aquilo da cabeça dele. Porque ele perdeu a esposa, perdeu tudo, perdeu o carro, perdeu o emprego, perdeu tudo. Aí ele liga para meu irmão liga para mim, eu marco irmãos, eu conheço um diácono que trabalha comigo, só que ele está desviado. Eu conversei com esse rapaz, ele contando a história, que ele perdeu a família, ele estava numa depressão profunda. Ele falou assim: pastor, me deu um branco em mim. Quando eu fui ver, eu já estava dentro da maca do SAMU, lá na ponte daquela pista que sai lá no Putim. Ele estava naquela ponte ali para se jogar. Agora tem tanta gente que está precisando ouvir algo da parte de Deus através da sua boca. Como é que eu vou ficar preocupado, irmãos, e estar dentro da igreja querendo julgar alguém? Mateus capítulo 7 diz assim, verso 1, não julgueis para que não sejais julgados. Verso 3, tira primeiro a trave do teu olho, para você julgar o cisco no olho do teu irmão. Essa não é a nossa finalidade que o Senhor nos colocou aqui. Portanto, aqueles homens chegam para Jesus e falam para a mulher: vamos insistir, porque ele não tem mais saída. Ele fala: mestre, o que o Senhor diz? E diz que nós falamos. Aí o texto vai dizer que Jesus, ele se inclina em terra e começa a escrever no chão. E como aqueles homens começam a insistir naquilo que era o propósito, que eles trouxeram aquela mulher ali no meio da igreja, Jesus se levanta e com uma palavra ele muda toda a situação daquele cenário.
Ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, numa só frase, ele colocou os acusadores no mesmo nível do acusado. Porque o texto vai dizendo que um a um começaram a pegar as pedras e jogar no chão, começando do mais velho até o mais novo, até que não sobrou um. Outra coisa que eu entendo aqui é o seguinte, irmãos. O texto diz que muitas pessoas entraram ali e trouxeram aquela mulher para acusar. Mas eu fico pensando, será que todo aquele povo, todas aquelas pessoas que foram acusar, viram aquela mulher cometendo aquele ato? A não ser que aquela mulher cometeu aquilo ali numa rotatória, em praça pública. E por que tanta gente começaram a acusar aquela mulher? E por que tanta gente começaram a jogar a pedra no chão até que não sobrou nenhum? Porque um foi contando para o outro. Não tem aquele probleminha que você chega, um irmão chega para você: rapaz, eu vou contar um negócio para você aí, mas ó, você não fala para ninguém, eu vou falar só para você, hein? Ó, sabe fulano lá? Então, rapaz, ele fez um negócio, meu Deus do céu, que negócio terrível. Mas você não fala para ninguém. Aí o que contou para o outro, vai falar para o outro: ó, fulano me contou um negócio aí, mas ó, você não fala para ninguém, tá? Que o fulano lá fez um negócio lá, tal. Daqui a pouco, irmão, tá todo mundo inflamado. É o que eu consigo entender no texto dessa mulher. Começaram a contar para todo mundo, e todo mundo entra no tempo para julgar ela. Aí Jesus, numa frase, Jesus não precisou dizer: ei, gente, para aí, para uma pedreira, não, para aí. Não. Porque Jesus, quando ele escreve, Jesus escreve e ele pronuncia a palavra: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra, e torna a escrever. Aí as pessoas começam a jogar, porque quando ele fala aquele que não tem, Jesus podia muito bem falar assim: aquele que nunca adulterou, atira a primeira pedra. Ali, irmão, no meio daquela multidão dos acusadores, poderia ter gente ali que nunca adulterou, coitada seria da mulher. Mas Jesus é aquele que ele quebra protocolo. Jesus é especialista em quebrar paradigma. Aleluia. Jesus é especialista de fazer coisa que ninguém, nenhum homem pode fazer. Então ele fala: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então a consciência, irmão, acho que a maior consciência que Deus nos deu é aqui, ó. Porque eu entendo que os homens começaram a jogar a pedra, por quê? Opa, peraí, eu nunca adulterei, mas lá no meu trabalho eu falo palavrão todo dia. Aí o outro: eu nunca adulterei, mas eu vi vendo vídeo pornográfico no celular. Começou a jogar. Talvez o outro, eu estou dizendo, se trouxesse isso no dia de hoje, tá, irmãos? Ah, eu nunca adulterei, mas todo ano eu faço uma falcatrua lá no imposto de renda. Até que não sobrou um. Jesus, quando ele pronuncia aquele que tem pecado, que atira a primeira pedra, e volta a escrever, e não está olhando para os homens nem para a mulher. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que ninguém ia jogar pedra. Ninguém. Porque o único que não tem pecado é ele, Jesus de Nazaré. Mas por que, pastor? Mas será que ele não ficou? Não. Porque Jesus conhecia a vida de todo mundo. Jesus sabia quem eram aqueles homens. Sabe onde está escrito isso? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que tu formasse do ventre eu já lhe conhecia. Antes que tu nascesse já lhe santifiquei, e as nações lhe dei por profeta. Se você é profeta de Deus nessa noite, meu irmão, levanta a tua mão e glorifique e exalte a Ele. Porque hoje o hino de vitória você vai cantar. Chapacatou. Eu não sabia. Quando aqueles homens saem de cena, que não estão mais ali, você vê que o negócio inflama tanto. Vou explicar para os irmãos. Estou tentando ir devagar aqui, viu, Felipe? Vai isso, vai me ajudando aí. Você vê que o negócio inflama tanto, negócio de diz que me diz fofoca.
que Jesus vai para o templo e diz que todo o povo. Então, se tinha muita gente que estava ali para ouvir Jesus pregar. Está lá Jesus lá dando aquela aula na EBD. Depois da EBD tem aqui um sorteiozinho, uns negócios abençoados, viu, irmão? Tem um cafezinho ali. Fica a dica novamente. Jesus está lá. Daqui a pouco chega mais um. A Bíblia não fala exatamente quais são as pessoas, mas diz que várias pessoas, escribas e fariseus, tragam a mulher. E através daquilo que aqueles homens pronunciaram para Jesus, ele inflamou a igreja inteira. Por isso nós temos que tomar cuidado, viu? Temos que tomar cuidado. Nós estávamos numa reunião aqui na quinta-feira, aí até no finalzinho nós falamos uma frase ali, diz que tem coisas que Deus nos revela. Eu falo de mim, que eu vou ter que levar para o caixão. Não tem como. Às vezes eu fico num culto aqui, irmão, 2h30. Deus não fala para mim falar nada com ninguém, sair daqui, vai marchando até lá. Não. Mas Ele me revela algo aqui, algo ali, ó. Guarda para você. Interceda. Se houver uma oportunidade para conversar, eu preparo. Você vai até lá, nós vamos resolver a situação. Mas tem coisa que o Senhor fala comigo, que eu tenho que, ó. E eu acredito que assim, pessoalmente com os obreiros, principalmente com o pastor da igreja. Se o pastor fosse colocar num livro o que ele vai ter que levar para o caixão, ele vai ter que seguir aquele versículo que eu citei agora há pouco, João 21, 25. Se fosse contar tudo, livros e livros não contaria, porque tem coisas que é só você e Deus. Eu estou aprendendo isso, irmão. Tem coisa na sua vida, você não precisa ser um pastor, um pregador propriamente dito. Você cristão, servo de Deus, tem coisa que é entre você e Deus. Mas o negócio inflamou tanto, que quando todo mundo vai embora, Jesus olha para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou assim: não sobrou ninguém. Ou seja, só ficou ela e Jesus no culto. Dá para entender um negócio desse? Bom, dá, não dá? Dá para entender, não dá? O pastor Braz lá fazendo assim, não dá, pastor? Como que pode? Jesus vai num culto de manhã, diz que todo o povo, então uma multidão vai lá, tem sede, eu preciso ouvir esse homem. Aí chega lá uma meia dúzia, 10, 20, 30, seja quantas pessoas, eles trazem um problema para julgar uma mulher, porque ela precisa ser morta. Quando chegam lá, aquele negócio inflamou tanto que todo mundo ficou do lado. Ó, é verdade, rapaz. Aí lá, nós estamos seguindo a lei aí, esse Jesus está pregando aí, ele está errado. Aí o povo, eu acredito que eles se inflamaram todos, começaram a querer colocar Jesus na parede. Jesus, nós viemos aqui aprender, mas, aconteceu um negócio, um fato aí, então eu acho que o senhor está errado. Você sabe aquela situação, abrindo um parede na mensagem, que acontece na nossa vida, que nós queremos colocar Jesus na parede? Quando você planeja algo e aquele negócio não sai conforme você planejou, aí você começa a murmurar: Jesus. Tem gente que é tão cara de pau, irmão, que ele começa a desmoralizar ele mesmo: Jesus, eu sou um rato, eu sou uma ameba, eu sou um grilo, eu sou uma barata, me leva. Sabe? Aquelas pessoas que minha oração não passa do teto. Meus irmãos, escuta um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz que Deus não dá tentação ou prova acima que você possa suportar, meu irmão. O que você está passando hoje, Ele vai te dar condição de suportar, sim. Você sabe por quê? Porque Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Ageu capítulo 2, versículo 9 diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Pastor, mas eu profetizava, eu cantava, eu fazia tanta coisa, hoje eu não tenho mais força. Tem sim. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 19 diz: as tuas últimas obras serão maior do que a primeira. Daniel capítulo 2, versículo 13 diz: tu porém vai até o fim. Enquanto Jesus Cristo não voltar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, eu não vou parar, nós não vamos parar. Quantos recebem essa palavra? Levanta a tua mão e exalte ao nome de Jesus. Só fica Jesus e a mulher no culto. Quando ele pergunta para ela: não tem mais acusador? Ela falou: não.
Aí Jesus, eu fico imaginando Jesus falando assim: então vou dar a benção apostólica, vou acabar o culto, né? Isso não quer dizer que Jesus terminou o culto porque por falta de gente. Não. Porque Mateus capítulo 18, versículo 20, onde tem 2 ou 3 reunidos do meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ah, pastor, mas para acontecer algo extraordinário, o batismo com o Espírito Santo, um negócio aí tem que estar lotado. Não, senhor. Não. 2 Samuel capítulo 22, versículo 3, diz que pelo resplendor de sua presença brasas de fogo se acende. Se tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Com a presença dele a brasa se acende. Por que a igreja tem que estar cheia? É num lugar como esse, no dia como esse, num lugar, numa hora como essa, é que você vai abrir a tua boca, vai ser impactado pelo poder de Deus. Os seus pecados, meus irmãos, eles já foram apagados. Eu citei agora há pouco Provérbios 28, 13. Se você encobriu as transgressões, você não vai prosperar nunca. Pode ver que as coisas só dão errado, irmão. Quem está com a vida de qualquer jeito, o negócio só dá errado. Outra coisa que me intriga aqui, o meu amigo militar lá do Aeronáutica, Elvis, é que o que aqueles homens eles relatam não é nada aqui, é mentira. Nada aqui que eles estão falando é mentira. Tudo que eles estão falando, os escribas e fariseus e a mulher, é verdade. Outra coisa que me chamou a atenção: você não vai ver em momento algum aquela mulher falando, não, a mulher querendo questionar. Não, mas eles estão inventando coisa aí, estão aumentando o negócio. Não. Miqueias capítulo 7, versículo 19, diz que os seus pecados Deus já jogou nas profundezas das águas. Lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz assim: porque dos seus pecados eu não me lembro mais. Ou seja, meu irmão, quando você se humilha na presença de Deus, Jesus, eu pequei contra ti, tem pessoas me acusando, tem pessoas me apontando, tem gente achando que eu não vou chegar a lugar nenhum, tem pessoas que estão dizendo que a minha vida está acabada, tem pessoas que estão dizendo assim que eu estou desmoralizado, tem pessoas dizendo que agora o que me espera é um caixão, tem pessoas dizendo até que eu não tenho mais salvação, que eu vou para o inferno. Mas a minha Bíblia diz em Isaías capítulo 54, versículo 17, que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida prosperará. Salmo 91 verso 7 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91 verso 10 diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Verso 11, porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. É hoje, meu irmão, é hoje, é hoje, é hoje. Tome posse da tua vitória, porque é hoje. Eu disse agora há pouco, a maior cédula que era contra nós, Jesus cravou lá na cruz do Calvário. Um dos profetas maiores, ele profetiza, porque ele é o canal que está sendo usado para Deus falar com o povo na época. E o profeta vai dizendo, olhando o Senhor para baixo, ele vai olhando para a terra, não vi um que pudesse interceder. Aí vem lá João capítulo 14, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio cumprir aquilo que ninguém podia pagar. Ele pagou no meu e no seu lugar. Escute. Eu não vi um texto que mais me quebrantou. Eu já li a Bíblia inteira
diversas vezes. Mas eu não vi um texto que mais me quebrantou quando eu li o texto que fala das últimas 24 horas de Jesus vivo antes de passar na cruz. Morte de cruz. Para mim, particularidade minha, eu não tenho um texto que eu leio e começo a ler ali as últimas 24 horas de Jesus. Meus irmãos, o negócio é tão sério. É tão sério. Existia um discípulo que andou com Jesus, acredito, 24 horas por dia. E com um beijo ele o traiu. Em Lucas 22:15, Jesus diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E esse traidor, ele estava na mesa. Tem muita gente trocando o seu lugar na mesa para ficar julgando coisas alheias. Coisa que vai fazer, irmãos. Ai, meu Deus do céu. 1 Coríntios 15:51. Na verdade, nem todos morreremos, mas seremos transformados num abrir e piscar de olho ao soar da última trombeta. Tem muita gente preocupada com coisas alheias e não está preocupado que a trombeta pode soar agora. Quando Jesus é traído por aquele homem por um beijo, o que Jesus chama ele, irmão? Será que Jesus está tão preocupado com o teu pecado, de te julgar e te condenar? Meu irmão, é muito difícil um negócio desse, rapaz. Existe pessoa nessa situação, mas é difícil. A pessoa ali trair, você ainda chegar para ele e falar assim, amigo, chamar ele de amigo. Jesus chamou Judas de irmãos. Judas traiu, Jesus vai morrer, porque o rapaz está traindo. Aí o que acontece? Jesus fala para ele, amigo, a que vieste? Quando 600 homens vêm com um pedaço de pau, porrete, prende Jesus e levam ele preso, ele vai para uma fortaleza chamada Antônio, às 3 horas da manhã, ele tem interrogado pela primeira vez com um rapaz chamado Caifás. E começa a fazer diversas perguntas para Jesus, e Jesus em silêncio. Quando está amanhecendo o dia, Jesus é esbofeteado pela primeira vez. Chama lá um tal de Herodes, vamos livrar esse homem, porque eu não vejo mal nesse homem. Porque via que dentro de Jesus tinha amor e perdão, irmão. O ímpio viu aquele negócio nele. Aí ele tenta fazer uma estratégia, chama lá o pior assassino aqui da redondeza, coloca Barrabás. Agora vou livrar esse homem. E o próprio povo que Jesus ajudou no espaço de 3 anos e meio, está dizendo, mata Jesus e solte Barrabás. Mata Jesus e solte Barrabás. Você sabe por que Jesus não abriu a boca para murmurar? Jesus não abriu a boca para reclamar? Porque naquele dia, antes de passar na cruz do Calvário, ele viu você. 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 Ele viu você aqui hoje. Quando falam assim, alguém grita lá no meio, estão dizendo aí que ele é rei. Rei tem que ter um cetro. Pega lá um pedaço de cana, coloca na mão dele. Rei tem que ter uma coroa. Eles pegam irmãos, ó, essa é uma árvore natural de Israel, cagno. O galho de cagno, eles dão um espinho que pode chegar até 6 centímetros. Pode chegar até 6 centímetros. O espinho, eles enrolam aquele galho de cagno, bota na cabeça de Jesus e bate com a madeira. Aquilo encrava dentro da cabeça de Jesus. Ele já está cheio de hematoma no rosto. Eles colocam uma cruz na horizontal, pesando 50 quilos, madeira, detalhe, madeira não tratada. Quando coloca aquilo nos ombros de Jesus, aquelas fefas começam a entrar dentro do corpo dele, aí a inflamação começa a dar febre, pastor. Eles dão 39 chibatadas nele para ver se livra ele, né? Vamos dar uma chibatada nele aí, chicotada. Mas o povo não. Crucifica Jesus e solte Barrabás. Ele viu você. 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 Ele viu a mim. Quando coloca aquela cruz, mas antes
colocar a cruz, aquela chicotada que Jesus tomava, a ponta era de chumbo e osso de animal silvestre. Quando aquele chicote batia no corpo de Jesus, saía pedaço de carne e os ossos deles ficavam aparentados. E agora ele vai pela via dolorosa, porque ele vai ser crucificado. Quando falta 700 metros para Jesus chegar onde ele vai ser crucificado, ele cai. Aí chama um norte-africano chamado Simão Cirineu, que anda 1.600 quilômetros da cidade de Cirene, que era a antiga Sabá, que hoje é a atual Etiópia. Está na principal festa do judeu, que era a Páscoa. Os soldados obrigam aquele homem a levantar aquela cruz, levantar Jesus e seguir com ele. Quando Jesus chega no lugar que ele vai ser crucificado, aqueles soldados jogam ele de uma violência tão grande no chão, que eles marram a corda no pulso de Jesus e puxam, e eles batem um cravo. Alguns da teologia, viu, irmão? Isso não é bíblico. Alguns da teologia diz que aqueles cravos chegavam até 13 centímetros. E batia na mão de Jesus, batia, entrava na madeira e furava o outro lado. Quando coloca ele na cruz, ele fica 6 horas. Durante as 6 horas ele falou 7 palavras. Por isso que Jesus, para ele, valeu a pena quando ele falou para aquela mulher: não tem mais acusador? Vai e não peques mais. Jesus, a 6ª palavra que ele fala na cruz, ele fala assim: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. A 7ª palavra e última, antes de Jesus morrer, ele disse a palavra de-te-lestai. De-te-lestai. Você trazendo para o original de hoje, aqui do português, estava dizendo: está consumado. Traduzindo: está pago. Você não deve mais nada. Está pago, você não deve mais nada. Está pago, você não deve mais nada. Jesus, ele não está aqui nessa noite para julgar e condenar ninguém. Ele está aqui dizendo para você: pede o que você quer. Ele está colhendo todas as suas lágrimas, porque ele está dizendo para você: não importa a situação que você entrou aqui nessa noite, porque eu sou o Senhor que tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu cheguei aqui hoje para te ajudar. Aleluia.